Bom, bom dia a todos e a todas, né? É com um enorme prazer que a gente dá início a esse último encontro desse seminário, né, para Economia de Francisco e Clara, uma iniciativa do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, junto com o Instituto de Ciências Sociais, Departamento, né, de Economia, Departamento de Ciências da Religião e o grupo de reflexão e trabalho sobre a economia de Francisco e Clara, junto com a Articulação Brasileira de Economia de Francisco e Clara. Então, é uma honra e um prazer poder ter esse seminário, né? Falo em nome do departamento. E nessa último encontro nosso, é uma honra também poder, e um prazer, poder contar com a Marina e com a Daiane aqui com a gente, né? Que são expressão aí do que o Papa Francisco coloca como importante nesse processo, né? A Marina Oliveira, ela é mestranda aqui do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais na PUC Minas, graduada em Relações Internacionais aqui pela PUC Minas e atualmente coordenadora de projetos para as comunidades atingidas pelo crime da Vale, em Brumadinho, pela Arquidiocese de Belo Horizonte, e é membro da Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara. E a Daiane, a Daizito, né, comunicadora social, militante da Pastoral da Juventude, e também, junto com a Marina, foram parte aí da delegação brasileira do Encontro Mundial da Economia de Francisco. E também tem contribuído de maneira ativa em projetos, né, que atuam na vida de juventude periférica e de mulheres. Então, é um prazer, mais uma vez, eu repito, contar com vocês. Obrigado por terem aceitado o convite. E eu passo a palavra para a Marina começar, depois, logo em sequência, eu passo para a Daiane. Tá bem? Marina, está contigo. Obrigada, Léo. Primeiro eu queria, cumprimentar todo mundo, dar o bom dia, todo mundo que está assistindo e agradecer o convite, ao Departamento de Relações Internacionais, em nome dos outros organizadores. E também cumprimentar a Dai, companheira aí de caminhada, né? Eu vou começar, o Léo me apresentou, mas eu acho que essa apresentação é importante porque ela mostra como que falar da economia de Francisco Clara não é uma opção, né? Na verdade, viver as consequências de um rompimento de barragem, né, de um crime, é, de um grande empreendimento, nesse caso, né, do setor da mineração, mostra que a gente precisa de novos modelos econômicos, né? Ou a gente vai atrás desses novos modelos, ou então a gente morre também. Então, trabalhar, né, com os projetos de fomento ao desenvolvimento socioeconômico, mas também para garantir, né, acesso à reparação, garantir os direitos, denunciar as violações que têm acontecido nos territórios, né, da Bacia do Paraopeba, trabalhar com comunidades indígenas, quilombolas, acampamentos do MST, assentamentos da reforma agrária, com agricultores familiares, comunidades, né, do campo da cidade, familiares de vítimas, isso tudo traz uma perspectiva muito ampla, né, dos impactos que uma economia predatória pode trazer, né, mostra toda a face dessa economia. E sabendo a dor, né, vivendo diariamente a dor que ela causa, que é concreta nessas comunidades, nas nossas vidas, a gente precisa pensar mesmo, de fato, outras alternativas. Então, isso não é uma escolha, né? É, é a minha cidade, né? Eu sou de Brumadinho também, sou atingida pelo crime da Vale, por esse modelo econômico, e por isso, em 2019, né, pouco tempo depois do rompimento da barragem, na verdade foi dia 1º de maio de 2019, Papa Francisco faz essa convocação, né, para jovens do mundo inteiro discutir, pensar qual é a economia que a gente quer, né? E aí na carta convocatória dele, ele fala bem claramente, né? Uma economia diferente, que faz viver e que não mata, que inclui e que não exclui, que humaniza e não desumaniza, que cuida da criação e não a depreda.
um evento que nos ajude a estar juntos e nos conhecer, e que nos leve a fazer um pacto para mudar a atual economia e dar uma alma à economia do amanhã. Então, o Papa Francisco é muito claro, né? Ele fala o que é a economia que a gente quer e o que não, e o que é a economia também que a gente não quer, né? Uma economia que não mata, uma economia que faz viver. É uma economia que respeita todas as formas de vida. É uma economia humanizada, né? Uma economia com alma, é a expressão que ele usa. E aí eu queria começar a minha fala só falando mais concretamente um pouco da arquitetura da economia de Francisco e Clara, do encontro, né? Para quem não conhece, entender como que funcionou isso. É um fórum, foi um seminário, foi um congresso? Quais foram os moldes, né? Porque eu acho que é interessante também para alunos de relações internacionais entender qual que foi o formato disso, né? Primeira coisa que esse encontro da economia de Francisco e Clara, ele é baseado num pilar que o Papa Francisco, que não é novidade para o Papa Francisco, que é a sinodalidade, né? Desde da caminhada, né, durante todo o papado de Francisco, a gente vai perceber que ele foca na sinodalidade, que é basicamente o diálogo, né? A escuta das bases, diferentes lugares, diferentes espaços, que vai, então, fazer, então, a gente chegar num lugar melhor, né? Para entender qual é a igreja que queremos, qual é a economia que queremos. Então, a gente consegue perceber isso, por exemplo, quando ele convoca o Sínodo da Amazônia, né? Para entender o que a partir das experiências dos povos indígenas, da realidade do território, né, da realidade geográfica, histórica da Amazônia, o que isso demanda da postura da igreja, que tipo de novas posturas isso demanda da igreja. É a mesma coisa com a questão do Pacto Educativo Global, né, que está acontecendo agora também, quando ele convoca aí também gestores da educação do mundo inteiro e chefes de Estado para discutir, então, qual é a educação que queremos. Ele está sempre querendo escutar esses diferentes atores, né? E nesse caso, no caso da economia de Francisco e Clara, esses atores foram também diversos, né? Foram convocados jovens, né, de até 35 anos, do mundo inteiro, que se inscreveram, né, e ao final do encontro foram selecionados 2.000 jovens, né, e desses 2.000 jovens, eu e a Dai fazemos parte, então, da delegação brasileira. Esses jovens são, né, economistas, sociólogos, estudantes, pesquisadores, empresários também, militantes de movimentos sociais, e tudo isso para dizer o quê? Para dizer que encontrar essa economia, encontrar esse mundo, não é simples, e para a gente fazer isso, a gente precisa de dialogar. Né? A despeito do que anda acontecendo, né, de muitas polarizações, a gente precisa sentar e escutar, né, as dores, os gritos dos territórios, para conseguir chegar em um lugar comum, né? E Papa Francisco também, com esse convite, ele vai falar, então, que vai fazer um chamado mesmo, né? A economia não é assunto só daquele 1% riquíssimo da população, né? Economia é um assunto que tem que estar na nossa mesa. Economia nada mais é do que como as pessoas sobrevivem, como elas produzem, como elas distribuem a riqueza, ou então como elas escolhem, né, não distribuir a riqueza. E por isso a economia ela deve ser tratada por todo tipo de pessoas, diferentes áreas, diferentes lugares. Então é isso, ele tenta trazer esse assunto econômico para a mesa, né, da sociedade e como um todo, assim, para falar que, ó, isso é assunto nosso também, isso não é assunto só dos economistas, né? E para isso, o encontro ele foi dividido, né? O grande encontro ele foi dividido em 12 vilas temáticas, que foram sobre diversos temas, né? A gente teve, por exemplo, uma vila específica sobre administração e dom, sobre finanças e humanidade, sobre trabalho e cuidado, agricultura e justiça, energia e pobreza, mulheres pela economia, a que eu participei foi negócios e paz, né? Entre outros. E desses 2.000 jovens,
280 jovens eram brasileiros. Então, a gente está falando que a delegação brasileira era a segunda maior delegação do mundo, né? Perdendo só para a Itália, que era, né, o local onde ia se passar o encontro, que aconteceria em Assis, mas que, em razão da pandemia, ele aconteceu em formato virtual durante 3 dias, em novembro de 2020, se não me engano, e nesse sentido há perspectivas de ter encontros presenciais mais para frente, mas eu acho que a grande sacada é a gente entender que o encontro da economia de Francisco e Clara, ele não é um evento, né, um internacional, ele não é um seminário, um congresso internacional. Ele, na verdade, ele é muito mais que isso, e a gente percebe isso desde a convocatória do Papa Francisco. A economia de Francisco e Clara, ela é um projeto, né, um projeto de mundo, um projeto projeto popular de sociedade, e isso é o cerne, porque o próprio esforço, né, da PUC Minas, do departamento, de fazer discussões, seminários, isso já é a nossa economia de Francisco e Clara, ela já existe, né, ela não é só uma utopia que está distante lá da realidade. Enfim, e eu acho que é importante, não vou me delongar muito nessa parte, né, de conjuntural, de análise de conjuntura, mas acho que é importante a gente olhar para trás rapidamente e lembrar, né, do que tem acontecido, o que tem se agravado no cenário atual e como que essa economia de Francisco e Clara, como que ela se faz cada vez mais indispensável, né? Mais que importante, indispensável. Se a gente olhar para trás, a gente consegue lembrar de enchentes, né? Falando da nossa realidade aqui em Belo Horizonte, que destruíram, né, comunidades, bairros, enfim. Mas não só, né, tornados, a gente consegue lembrar de dias virando noite em São Paulo por causa de fumaça, de queimada lá na Amazônia, né, desmatamento, queimada no Pantanal, rompimentos de barragem, e aí eu não estou nem falando só de Brumadinho, a gente está falando de Mariana, e outros rompimentos também que já aconteceram, né, depois desses rompimentos de Mariana em Brumadinho também, rios assassinados, né, bacias, o Rio Doce, bacia do Paraupeba, mas não só também, se a gente para lembrar, a gente lembra também de óleo tomando conta de praia, né, que até hoje a gente nem sabe de onde que vem, para onde que vai, quem que é responsável, quem que vai pagar, quem que vai se responsabilizar. Óleo tomando conta desde lá da costa do Maranhão até a foz do Rio Doce, lá no norte do Espírito Santo, que, aliás, coitado do Espírito Santo, né, que já era atingido também pela Vale, BHP e Samarco também. E a gente não pode esquecer também do Covid-19, né, que pode parecer um vírus, uma coisa assim, não tem como a gente não tem como a gente evitar, mas a gente sabe que não é bem assim, né? E a gente sabe que quem mais é atingido por causa de todas desses desastres é também aquele que já está mais sofrendo, né? É o pobre, é o negro da periferia, e isso a gente não pode deixar de mencionar. Eu citei rapidamente, né, essas questões todas, porque elas têm uma coisa em comum, que elas são frutos também da ação humana, né? E sabendo que elas são resultado, consequência da ação humana, da escolha de um caminho, né? A gente precisa, então, ver o que a gente pode fazer, né, de fato. E a gente precisa fazer justamente porque não é uma escolha, né? Porque falar de economia de Francisco e Clara é a gente falar de um projeto de vida, em detrimento de um projeto que é de morte, né? E se a gente não fala, a gente morre na miséria, né, de pobreza, a gente morre de fome, e aí a gente consegue ver nesse cenário um aumento da fome no Brasil, uma coisa que a gente pensou que a gente, né, já tinha superado aí, mas não, a gente vê atualmente a fome, né? Isso é muito triste. Mas não só, né? A gente tem que falar de uma outra economia, porque senão a gente morre também, porque não tem água. Não tem água por causa que a água está contaminada, por causa que grandes empreendimentos secaram as nascentes, não tem água porque não tem distribuição, a distribuição adequada, né? Enfim,
se a gente não fala, a gente também pode morrer até por causa da negligência, né, da irresponsabilidade, no caso, por exemplo, de uma mineradora, né, que derrama lama em cima de gente. A gente tem que falar dessa outra economia, porque senão a gente também morre de Covid. Mas não é só por causa do vírus, né? A gente morre também por causa de falta de saneamento básico, a gente morre por causa da incapacidade do Estado, né, de garantir que os trabalhadores e as trabalhadoras que elas possam ficar em casa, que elas tenham condições de se manter em isolamento, na insegurança. A gente morre porque a mulher preta, pobre, periférica não vai ter acesso ao respirador, né? A gente morre por causa que um decreto federal vai falar que mineração é um serviço essencial e que não pode parar, e aí a gente vê inúmeros, né, centenas, milhares de trabalhadores se colocando em risco diariamente, né? E é muito fácil, né, a gente falar, lave as mãos, sendo que tem tantas comunidades aí que não tem acesso a saneamento básico. Fica em casa, sendo que quantos governos aí a gente tem assistido despejos, né, na pandemia, pessoas que estão sendo despejadas de suas casas. Então, assim, é um problema também econômico, é um problema político, né? As mortes de Covid, elas precisam ser localizadas aí também para a gente não correr o equívoco, né, de achar que é uma coisa inevitável, né? E aí, já caminho já para o final, mas eu não queria deixar de falar isso, é que a gente precisa pensar em soluções reais para esses problemas que estão colocados na conjuntura, né? E a gente precisa pensar soluções reais porque os impactos e as dores, elas são reais também, né? E eu digo isso por quê? Porque, olha, lá em Brumadinho, eu sinto quando o ar está poluído. Eu vejo a água contaminada, né? Eu vejo a lama no rio. Eu me sinto cansada e pressionada com as metas de produção impostas pelas empresas, né? Eu sinto saudade de amigos que morreram, que foram soterrados, porque o Estado, porque a empresa não conseguiu garantir, né, a segurança dessas pessoas. E por isso tudo, os compromissos dos setores econômicos, eles precisam ser reais também, porque as dores e os impactos, eles também são reais. E isso, falar que eles precisam ser reais, significa também questionar e combater princípios que esses setores econômicos tentam empurrar, né, a nossa goela. E a gente vê uma série deles aí: sustentabilidade socioambiental, empreendedorismo social, responsabilidade social, acidente de trabalho, né, economia verde, ecocapitalismo, né? Quem criou essas palavras? Quem criou a palavra acidente de trabalho? Né, para dizer que trabalhadores são descartáveis, eles se acidentam, eles são substituídos, enfim. E a gente precisa começar a questionar isso, porque falar de uma economia de Francisco e Clara, se isso não significar em criticar a raiz do sistema econômico, e aí tem que dar nome, né, o capitalismo, isso significa que a gente está querendo colocar panos quentes, e isso claramente significa que uma economia que põe panos quentes no capitalismo não é uma economia de Francisco e Clara. Então, tá, mas então qual é essa economia de Francisco e Clara que nós queremos? Qual é essa economia que o Papa, então, está chamando, né? E aí a gente pode... São princípios muito básicos mesmo, muito simples, muito básicos, e que tá aí, né? Não vê quem não quer. É uma ruptura com essa cultura de descarte, é uma preocupação com as gerações futuras, né? No sentido de que a gente consome, a gente desenvolve, mas a gente não pode esquecer que as gerações futuras, elas também têm direito, né, a ter acesso aos recursos naturais. É uma economia baseada num novo padrão energético, né, com produção distribuída de energias limpas, renováveis. É uma economia muito mais da fala, né, da escuta, da humildade, do diálogo, que é baseada no saber local e também no conhecimento científico, né? Não se descarta a ciência, pelo contrário, pilar, basilar, mas também valoriza aquele saber local, aquele saber tradicional, né? É uma economia onde as pessoas, elas vivem e que
e elas vivem uma vida boa, né, que não resulte numa opressão, numa exploração sobre os demais, enfim. São economias nos plurais, né, solidárias, populares, criativas, colaborativas, economias circulares, né, festas comunitárias, economia feministas, das mulheres, enfim, são economias da cultura, né? E isso significa que a gente precisa, né? Falar dessa economia significa que a gente precisa pensar em democratizar cada vez mais os processos, né? A gente está falando de que a gente precisa de cada vez mais cidadania, mais compromisso, né? A gente precisa começar a pensar mecanismos que vão possibilitar uma maior participação, né, de mulheres, negros, indígenas, da comunidade LGBTQI+, das periferias, né, nos parlamentos, nos espaços de decisão, porque a sociedade ela tem que ser um espelho, ela tem que ser um reflexo da diversidade mesmo, né, da sociedade, né, esses espaços eles não podem ter o rosto, né, branco, velho, heteronormativo, a gente precisa que a sociedade brasileira esteja refletida nesses espaços. E simples assim, por quê? Porque não existe economia de Francisco e Clara se alguém ficar para trás. Isso significa que a gente precisa dar as mãos mesmo, reconhecer as temporalidades que são diferentes, né, nos diferentes territórios, e caminhar juntos, né? E isso não é magia, não. Isso, na verdade, é compromisso, né? Para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa enfrentar um debate que é macroeconômico, né? Compreender que não dá para subestimar o papel do Estado enquanto uma estrutura, né? Para a promoção do equilíbrio entre igualdade na diversidade, liberdade no individual, no coletivo. E isso fica ilustrado muito quando a gente percebe, né, como que a desigualdade se agravou na medida em que os estados foram sendo enfraquecidos mesmo, né, sucateados, até eles serem completamente capturados pelo poder absoluto, né, do dinheiro, degradando, inclusive, o sentido da democracia, né, do bem-estar social, do bem comum, enfim. Isso é ilustrado muito quando a gente vê que os países que saíram melhor no combate ao Covid-19 foram aqueles que estavam melhor estruturados, né, com políticas públicas mais robustas, que fizeram intervenções na economia, que fizeram investimentos, né, não investimentos trilionários para os bancos, igual o governo brasileiro, por exemplo, mas que reverteram as medidas neoliberais, né? E no caso do Brasil, a gente podia estar muito pior se a gente não tivesse, né, o SUS, CAD único, BNDES, Bolsa Família, apesar de que estão cada vez mais sucateados, né? E, para finalizar, eu queria só falar que essa economia de Francisco Clara ela já acontece, ela não é uma utopia, né? E aí eu queria só dar alguns exemplos aqui, muito rapidamente, de economias que já acontecem, economias que já acontecem e acontecem aqui na nossa frente, no nosso solo brasileiro, né? A gente pode falar, por exemplo, do Bolsa Família, né, que permitiu retirar mais de 30 milhões de pessoas da condição de pobreza ou miséria. A gente pode falar das experiências de orçamento participativo, né, onde os cidadãos decidem, né, sobre a aplicação de recursos públicos nas suas comunidades. A gente pode falar de redes de economia solidária e finanças solidárias, né, que vão estimulando a criação de moedas virtuais locais, com controle social, arranjos produtivos locais. A gente pode falar de segurança alimentar, né, como o programa de aquisição de alimentos da agricultura camponesa e familiar, também com incentivo, né, à produção de alimentos saudáveis, livres de veneno, em transição agroecológica, especialmente na merenda escolar, né, por exemplo, através do programa, né, de guia alimentar para a população brasileira. Mas também tem os programas de farmácia viva, que vão preparar remédios de baixo custo para distribuição gratuita, né, a partir das plantas medicinais. A gente pode falar, por exemplo, das experiências de instalação de 1 milhão de cisternas no semiárido brasileiro, né? A gente pode falar da agricultura familiar e camponesa, e aí não dá para não citar, né,
o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que é o maior produtor de alimentos orgânicos na América Latina, né? Com 14 mil toneladas de arroz orgânico, entre outros alimentos, né? E a gente pode falar também das nossas experiências de agroecologia, de agrofloresta, cooperativas de produção, coletivos de artistas, de jovens, de mulheres, de negras e negros, né, das comunidades LGBTQI+, das comunidades quilombolas, dos povos indígenas, comunidades tradicionais. Enfim, todos esses saberes, né, e essas experiências, elas não podem mais ser consideradas como ações periféricas, né? A gente precisa atuar para que elas passem a ser o centro do debate sobre economia e desenvolvimento, né? Essa vitalidade que está aqui na nossa frente, no nosso solo brasileiro, é um caldo, né, de cultura colaborativa que vai trazendo esperança, né, para o Brasil, para o mundo, ainda que a gente esteja vivendo uma realidade atual, né, de regressão econômica, social, política, e até mesmo civilizatória. Mas é isso, queria passar a palavra para a Dai e fico aqui também para a gente poder conversar mais daqui a pouco. Beijo e obrigada. Olá, todo mundo me ouve? Dá para ouvir? Acho que sim. Bom dia. Primeiro, eu agradecer, dizer que eu estou imensamente feliz. Fazia um tempo que eu não ouvia a Marina falar, mas sempre ouvi-la falar, dar um sopro de esperança, assim, né, no sentido de apontar o caminho e refletir. E eu vou começar me apresentando também, né? Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz. Eu ainda fico um pouco insegura quando eu percebo que tem muita gente assistindo, eu tenho certeza que tem. Nem fui olhar no YouTube para não ficar mais nervosa, mas já começo me apresentando. Então, meu nome é Daiane Zito, eu sou comunicóloga e todo o currículo Lattes e de apresentação que é importante socialmente, mas enquanto educadora popular é importante reafirmar e dizer que sou uma mulher negra, periférica, do extremo da cidade de São Paulo, Brasilândia, e que é uma coisa que me constitui e diz da onde eu vejo o mundo e como vejo esse mundo, porque sendo uma mulher negra periférica criada dentro das comunidades eclesiais de base, existe uma lente para ver o mundo, porque fui educada a partir dela, como diria Paulo Freire, nenhuma educação ela é isenta de uma posição política, né? E essa educação que me fez constituir, olhar o mundo e chegar nos espaços onde eu cheguei com outro olhar. Diferente da maior parte dos jovens que foram selecionados para estar e serem jovens da delegação brasileira na economia de Francisco, eu deveria ter recebido esse chamado de uma forma direta, porém não fui. Eu, enquanto jovem que estou inserida dentro dos movimentos sociais, dentro da igreja e universitária, recebi esse convite pelo trabalho, né, porque eu trabalhava numa ONG na época, e a gente percebe que esse convite ele não estava chegando, tipo, nas bases, né, os jovens, de fato, estava muito parado nas universidades. Quando eu vou para o Encontro Nacional, que foi feito pela ABEF, Articulação Brasileira de Economia de Clara e Francisco, que aconteceu na PUC, aqui em São Paulo, eu descubro que esse encontro vai acontecer e tudo isso, e que ele é internacional, né, mundial no caso, e que o brasileiro estava acontecendo naquele momento, só estava indo representar mesmo a instituição em que eu trabalhava. E descubro que basicamente 90% dos jovens que tinham sido selecionados e que já tinham ganho bolsa e estavam todos nesse processo eram jovens brancos dentro da universidade, num processo de mestrado ou doutorado sanduíche, e que os jovens, assim como eu, inseridos na periferia e que estavam, de certa forma, à margem, não teríamos como estar nesse espaço para falar das economias que a gente constrói e vive, assim, no cotidiano. A minha escolha foi pensar bem se estaria presente, fazer o retorno, porque quando você constrói coletivamente, o processo ele é pensado por uma pessoa que te representa, mas ela representa uma comunidade, representa um lugar, não dava para ser uma participação minha para o meu currículo Lattes. Para mim não faria isso sentido, né? Quando você constrói coletivamente, todas as suas ações, elas constroem e elas são para o coletivo. A gente decidiu e construiu coletivamente a minha ida. O que eu quero dizer com isso é que dezenas de pessoas construíram camisetas, venderam coisas, e isso foi muito importante, assim, para a construção, para a gente já começar a discutir economia no entorno da onde eu tô. Foi bem difícil, assim, a construção, mas foi bem importante, né? E aí eu digo
da importância de estar em espaços em que a gente precisa, mais uma vez, reafirmar que a economia ela só é feita, assim como a Marília disse, se todo mundo for junto, né? Porque economia é uma palavra feminina, precisa ter o corpo, né, e as vontades, as falas e a escuta das mulheres, e que muitas vezes não é isso que acontece, sobretudo quando a gente pensa ou vai olhar uma sala de economistas, assim, né? A gente acaba deixando e minimizando a presença dessas mulheres. E isso vai, de certas formas, nos anulando cada vez mais, né? Como a economia ela é um lugar feminino e precisa estar nesse feminino para construir, de fato, o bem viver, a minha perspectiva de construir a economia de Francisco nas bases, Francisco e Clara, era pensar sobre a vida das mulheres aqui no nosso espaço mesmo. Vivendo esse processo de discutir cada vez mais economia, que não era um assunto de fato do meu domínio, e a gente descobriu caminhos mais olhando a nossa comunidade. Então, a gente, no meio da pandemia, descobriu que vários espaços no nosso bairro estavam sendo geridos por mulheres, no sentido de abrir brechós, bazar, então a gente começou a ver isso se multiplicando por aqui. E o nosso coletivo pensou como poderia ajudar. E a gente começou a conversar e dialogar com essas mulheres aqui do bairro, ajudando elas a arrecadar esses espaços melhores, maiores, como cuidar do próprio bazar e buscar essas doações, porque são essas mulheres que acabam pagando o aluguel, são essas mulheres que sustentam a casa, são essas mulheres que estavam se vendo no meio de uma pandemia, com os filhos em casa, o marido sem emprego, ou muitas vezes sem esse companheiro, e a gente começou a construir, discutir essa economia a partir desses círculos que as mulheres estavam criando em torno das suas próprias comunidades, né? Uma coisa que é importante dizer também, que nosso bairro aqui é o extremo, né, Brasilândia, assim, a ponta, depois da gente, só o Rodoanel que está sendo construído, né, mais uma coisa que o capitalismo nos arranca aqui, que depois da gente tem um período de mata, e o Rodoanel tá passando por lá e destruindo bastante coisa, assim. Isso também foi uma luta muito forte aqui. E como essas mulheres, elas poderiam atingir outras mulheres e assim a gente criar uma rede, porque essas mulheres que também precisavam sustentar a casa, tinha as outras mulheres que precisavam vestir os filhos e a família, e isso foi se ampliando, assim. Mas antes disso, a iniciativa que eu me inscrevo para estar no programa, né, é um grupo de jovens que faz camisetas, a gente produz camisetas no stencil para vender, e a partir dessa venda, subsidiar a formação de outros jovens, formação crítica, política, nesse sentido. Então, a gente sempre usou o dinheiro que entrava, fazia ele circular para pagar e subsidiar outras formações, né? Como a gente somos jovens, a gente sempre precisou discutir como usar esse dinheiro, por que ele era importante, como a gente podia utilizar, quais eram os lugares em que a gente achava que era importante investir dinheiro nos cursos, se eram cursos que de fato iriam trazer para esses jovens senso crítico, onde a gente estava injetando esse dinheiro, para quem, como ele ia acontecer, se de alguma forma aquilo traria retorno para o nosso bairro. De fato, pensar uma economia que pudesse mudar o nosso bairro, uma economia que pudesse sustentar e as engrenagens, e não só fosse dinheiro fazendo mais dinheiro, ou de fato produzindo outros muito ricos para muito pobres que não tinham para onde recorrer, né? Chegar num espaço onde a maior parte das pessoas é branca, classe média, e que discute economia de um lugar de privilégio, tem diversas dificuldades, mas eu acredito que a principal dela é a de escuta. E aí digo isso de um lugar de uma mina preta favelada, mas que estudou, que o pai e a mãe teve condições de dar. Então, também é não lugar social, mas é um lugar ainda que me possibilitou vantagem social diferente da maior parte das meninas que cresceram comigo. Então, isso faz também pensar o buraco imenso que separa esses dois polos, e como a gente dá conta de fazer isso com a economia, né? Como é que a economia ela precisa deixar de ser uma coisa distante, longe, bolsa de valores, e passa a ser o jeito que a gente vai gerir a nossa alimentação, sentar em torno da mesa e discutir como é que o nosso bairro muda, como é que a nossa comunidade tem
tem prospecção, né? Como é que a gente dá conta de produzir e fazer o dinheiro ser local também? Como a gente pode, hoje a gente tem discutido muito sobre como ter a nossa própria moeda local, se isso é possível, como a gente consegue fazer isso aqui, porque em vários espaços isso já acontece, né? Talvez um banco local ou iniciativas de inserção, né, de crédito local. Mas como é que a gente faz isso no meio de uma pandemia em que as pessoas, ninguém tem força, ninguém tem condições de pensar em crescer com fome? Quando a barriga ronca, não existe a possibilidade de crescer. E a gente precisa só sobreviver. E aí está a nossa maior dificuldade de fazer a economia de Clara e Francisco se permanecer viva nos espaços quando a barriga permanece roncando, quando não dá para comprar o gás, quando não dá para ter internet para fazer aula, porque só tem um celular dentro dessa família. Quais são as iniciativas que a gente dá conta de fazer? Porque eu não vou conseguir mudar o mundo sozinha, isso é óbvio, né? Só no coletivo. Mas como é que eu consigo mudar os espaços em que eu estou inserida? E aí a pergunta, e eu acho que a reflexão que mais a gente precisa fazer dentro desse espaço é como eu posso contribuir com essa economia de Francisco e Clara, que é um nome muito bonito, que é uma proposta muito bonita do Papa Francisco, mas ela já acontece desde sempre. Como é que a gente sobrevive? A gente sempre sobreviveu. E digo isso de um espaço de resistência mesmo, né? É do coletivo, é do comum, é quando a gente sai do eu para falar do nós, é quando a gente para de pensar no limite só do meu cartão de crédito, mas pensar nos limites de compra e de venda, de sobrevivência, de alimentação, de vestimenta, tudo que precisa estar inserido na vida do outro, assim, né? A gente esquece às vezes que as pessoas não têm condições de beber água limpa. A gente esquece, às vezes, que tem pessoas que estão cozinhando com álcool e se queimando, acontecendo milhares de acidentes porque não tem dimensão, não sai da própria bolha, né? Essa dificuldade de viver no popular, no colaborativo. E eu acho que, por alguns anos, estar no espaço acadêmico e por ter tido muitas vantagens sociais nesse sentido, eu perdi um pouco disso, apesar de ter sido criada nesse espaço. Mas estar na economia de Clara e Francisco me levou de novo para um lugar de uma economia suficiente, que sai da mesmice, que sai do olhar só o meu, né? É pensar as ecovilas, é pensar um urbanismo colaborativo, pensar uma agroecovila, pensar moradia digna, trabalho como direito, né? E não como serviço de serviçais, né? A pensar a livre circulação das cidades, porque a gente não pensa, aqui em São Paulo a gente tem muito acesso à Paulista, a Paulista aberta e tal, e a gente não percebe, tipo, que existem jovens que nunca foram no centro da cidade, assim, por não pertença, porque às vezes a economia, ela é uma algema para as pessoas, principalmente para pessoas pretas, periféricas, e aí quando a gente está falando de juventude, a gente está falando de jovens negros que não entram em espaços culturais que são municipais e que eles teriam todo o direito de ter acesso, porque existem tantas grades que eles não se sentem pertencentes. E a economia, do jeito que está hoje, ela serve para isso. É para isso que ela serve e é para isso que ela está a serviço, de manter as pessoas pretas, pobres, periféricas, mais longe possível da cultura, da alimentação digna, da moradia digna. E eu encerro a minha fala para provocar e nesse sentido, no pensamento, de fazer a reflexão do que a nossa graduação e do que aquilo que eu estudo tem servido para diminuir essa desigualdade, assim. O que eu escrevo, o que eu produzo, o que eu pesquiso, se isso traz alguma diferença, assim. Eu insisto em dizer em todos os espaços que eu vou para falar da economia de Clara e Francisco, que não existe a possibilidade de uma economia ser saudável se alguém ficou para trás. E nesse momento tem muita, mas muita gente ficando no caminho. Muito obrigada. Muito obrigado, Daiane, muito obrigado, Marina, né, pelas falas, que eu acho que complementam de maneira substantiva o que foi colocado nos dias anteriores, né, nas falas anteriores do professor Ladislau Dalbor, da Juliane Furno, né, que acabam, né, expressando, assim,
eu tendo a perceber isso como formas distintas, né? Lentes distintas, a partir das quais a gente pode e deve entender esse mundo no qual a gente se encontra. E quando eu falo de lentes distintas, eu penso um pouco semelhante ao que a própria Daiane colocou, que eu acho que Marina colocou também, né, de uma outra maneira, mas que são locais distintos a partir dos quais a gente percebe o outro, né? E percebe a relação que a gente estabelece com o outro e percebe como que, nesse caso específico, como que a partir de locais distintos, como que a gente percebe como que essa economia mata, né? Como que ela é substantivamente plástica, né? Substantivamente adaptativa para matar das formas mais diversas e mais distintas, né? Como que ela é altamente criativa, né? Como que ela é altamente criativa para gerar morte. De uma maneira interseccional, muitas vezes também, né? Incorporando dinâmicas, ou deixando explícito como que dinâmicas de raça, como que as dinâmicas de raça, de gênero, de classe, elas se interpenetram e se interconectam das maneiras mais vias possíveis, gerando essas questões, né? Eu me lembro de toda a tradição da teologia da libertação, né? Rediscutindo essas questões, né? E como que é fundamental dar uma resposta a isso, né? É fundamental entender esses processos. E aí, na verdade, eu tenho uma pergunta, eu acho que, é o que eu estava dizendo, né? Eu acho que a fala de vocês duas, elas apontam, né, de maneira particular para questões que já estavam sendo apontadas de alguma maneira pelas falas anteriores, né, nas palestras anteriores, e quem não viu, eu convido a ver, está aí gravado no YouTube. É exatamente, teoricamente, né, aí eu venho para o meu local de fala um pouco, mas como que é fundamental a gente pensar que repensar essa lógica da economia política a partir de uma perspectiva que ela seja integrativa, né? Ou seja, que ela consiga, se por um lado é fundamental a gente levar em consideração uma ponta do processo, que é o dia a dia, né? A economia da vida diária, a economia da reprodução da vida, né? E que muitos estão exatamente nesses termos, né? Quase só na reprodução da subsistência, não só na reprodução da vida com superabundância, mas na reprodução da vida num contexto de escassez, né? Mas, por outro lado, a gente tem que pensar também alguns elementos, né? Elementos do nível macro, né? Na medida em que essas questões colocadas, essas alternativas do dia a dia, elas são fundamentais, mas elas têm que lidar com essa dinâmica do nível macro, né? O caso do Rodoanel é um exemplo, o caso da Vale, em Brumadinho e Mariana, é um exemplo de como que a dinâmica de funcionamento do global ela tem impacto no local de maneira substantiva, né? Se territorializa de maneira muito clara e muito violenta, né? E eu digo essas coisas no sentido exatamente de perguntar para vocês, né? De propor aí mais uma reflexão de vocês duas nesses termos, ou seja, como é que vocês percebem essas iniciativas locais, né? Essas iniciativas que vocês citaram, em que medida, como elas acabam enfim, os dilemas e as potencialidades dessas iniciativas face
a dinâmica de funcionamento do todo, né? Porque, por um lado, a gente não pode abrir mão da nossa agência, né? Não pode abrir mão da nossa ação. Mas, por outro lado, a gente também, e não pode, nesse sentido, cair numa situação de imobilismo. Mas também a gente não pode, né, cair, é a minha percepção, é uma percepção e uma provocação, né? Vocês discordem à vontade, né? Também a gente não pode cair como dizia meu orientador de doutorado, numa perspectiva angelical, né, de achar que essa ação do dia a dia, né, que a sociedade civil vai mudar o mundo, né? Quer dizer, já pode cair, mas eu e o orientador éramos críticos a isso, né? Tem gente que acha, né, tem relatório do Banco Mundial que acha, todo o discurso sobre o voluntariado e a mudança do mundo acha, né, que a sociedade civil vai mudar o mundo, né? Toda a ideia de terceiro setor está embasada nessa ideia, né, de que acha, mas eu não acho. O que não quer dizer que a sociedade civil não tenha um papel central em determinados processos, né? Para transformação e para manutenção. Esse é um ponto-chave, né? Ou seja, a ação da sociedade civil também é central para manter as coisas como se encontram, ou até piorá-las, né? Já que nada é tão ruim que não possa piorar e nada é tão bom que não possa melhorar, né? Mas, enfim, tudo isso, né? Eu estou pensando alto aqui, compartilhando essa minha questão com você, porque realmente é um ponto-chave, ou seja, como que vocês percebem isso? Que essa ação do dia a dia, essa mobilização no dia a dia daqueles que se encontram na ponta do processo, que é o fundamental, mas como que vocês entendem isso dentro do todo? E até que ponto essas figuras com as quais vocês convivem nessa ponta têm essa percepção do todo? Isso também é algo que eu acho curioso, que eu já vi certas figuras já conversando sobre isso, sobre questões dessa natureza, eu queria também colocar esse processo. E aí vocês têm aí, porque a gente está tendo aqui no, né, se a gente olhar aqui no YouTube, a gente está tendo uma série de parabenizações das falas, mas acho que a fala gerou muito mais uma questão de reflexão das pessoas do que questões para vocês, né? Ou seja, muitas pessoas congratulando vocês duas pela fala, mas sem questões. Eu acho que... Porque também tem esse ponto, né? Eu acho que falas desse tipo, né, seminários, participações desse tipo, como a fala de vocês duas, elas são extremamente importantes na academia, de maneira geral, mas particularmente na academia como forma de despertar, né, como uma forma de despertar, uma forma de entender algo que eu digo muitas vezes para alguns alunos, que é a questão de como que o internacional só faz sentido de ser estudado porque ele tem impactos não óbvios no dia a dia das pessoas. E a gente não estuda só para ficar entendendo o internacional, o mundo pelo mundo, né? A gente tem que entender para tentar entender as dinâmicas do dia a dia e como que elas estão, de alguma maneira, eivadas pelas práticas internacionais. Então, eu acho que olhar esse dia a dia é central exatamente como forma de entender esse processo, né? E aí, nesse sentido, mais uma vez, eu agradeço e congratulo a fala de vocês duas, e não só a fala, mas a prática, né? O que vocês têm feito, o que vocês têm, os dilemas e as dinâmicas das quais vocês se envolveram. Mas, por outro lado, sem ter uma noção angelical, idílica do processo, né? Eu queria ouvir um pouco mais de vocês a respeito dessa questão, né? Da relação parte todo, a gente estrutura nessa dinâmica de funcionamento dessa economia, de até que ponto é possível uma mudança substantiva, se eu quiser radicalizar a pergunta, até que ponto vocês acham que é possível uma mudança substantiva se eu focar só nessa agência? Percebe? Acho que vai um pouco por aí a minha angústia, né, quiser colocar nesses termos, né? Mas, mais uma vez, eu agradeço e passo a palavra a Marina primeiro e Daiane depois. Tá bom, obrigada, Léo. Eu acho que o mal existe, né? O capital existe, e isso a gente tem que partir dessa realidade.
E isso existe porque existe um projeto para isso seguir existindo, né? O capitalismo, ele é um projeto, e tem pessoas que estão articulando e que estão arquitetando também, né? Essa manutenção desse sistema econômico. E isso a gente precisa trabalhar com isso, né? O nosso desafio, ele não é a falta de recursos. No mundo se produz anualmente 80 trilhões de bens e serviços por ano, por exemplo. Isso asseguraria, se a gente fosse falar, $3.500 por mês para uma família de 4 pessoas, né? O Brasil, ele está nessa média mundial, né? Então, nosso problema, ele não é de capacidade de produção, de saber, né, o que a gente produz, para quem que a gente produz, com que impactos ambientais, e o grande desafio é a governança do sistema. Então, eu acho que entender que o capitalismo é um projeto é fundamental. E isso significa que a economia de Francisco e Clara, ela precisa ser anticapitalista, né? Não dá para pensar que essas pequenas ações, elas vão resolver todos esses problemas que a gente elencou aí de ordem econômica e social, porque se a gente não conseguir fazer uma crítica contundente às raízes ali do capitalismo, isso vai servir muito mais para amortecer, né, os impactos do capitalismo do que, de fato, para pensar, de fato, alternativas, confrontar novos modelos econômicos. Então, eu gosto de pensar que a economia de Francisco e Clara, ela é anticapitalista. E quando a gente vê, porque tem, né, como vocês viram, é um espaço que tem muita gente que está pensando diferente, inclusive grandes empresários, que estão disputando esse espaço e querendo falar que a economia de Francisco e Clara é capitalismo, que a economia de Francisco e Clara é capitalismo verde. Mas existe um grupo muito também organizado, uma vertente muito organizada, né, dessa articulação pela economia de Francisco e Clara, que segue defendendo de que essa economia de Francisco e Clara, ela é anticapitalista, porque se ela não for anticapitalista, ela não é de Francisco e Clara. Ela é só mais uma ferramenta, ela é só mais um empreendedorismo social, criada também pelo capitalismo para poder amortecer os impactos do capital e fazer o sistema seguir rodando, né? E eu acho que isso é fundamental, porque esse discurso, né, vamos fazer pequenos projetos de agricultura familiar ali, vamos fazer uma experiência isolada de horta comunitária naquela comunidade ali, que isso é isso, vamos ser anticapitalistas assim. E isso serve ao capital transnacional, isso serve à lógica capitalista, né? Porque quantos grandes empreendimentos, quantas multinacionais fazem investimentos em pequenos projetos que fomentam, em alguns casos, a autonomia local, né? Quantas empresas mineradoras a gente vê falando sobre sustentabilidade ambiental, responsabilidade social, né? Quantas empresas a gente vê fazendo propaganda de que fecha a torneira, o problema da falta de água é porque você está tomando banho de mais de 15 minutos. Quantas empresas fazem propaganda de que o problema é que você usa canudinho e você está matando tartaruga? Quantas empresas vão falar que o problema da crise hídrica é porque você, ser humano, está, sei lá, comendo carne? Eu estou falando isso não querendo deslegitimar essas lutas e essas pautas, porque acho que todas elas são muito justas e são importantes. A agência do indivíduo, ela é fundamental. Mas a gente precisa também fazer uma crítica muito contundente a essas empresas que elas se baseiam nesse discurso, nessa linha argumentativa, e que, de fato, essa linha argumentativa não critica
as raízes do capital onde ela própria está ancorada, né? Economize água enquanto mineradoras aí gastam horrores de água de graça, não pagam nada, enquanto o sistema de água público está sendo cada vez mais sucateado e pessoas querendo privatizar aí a Copasa, por exemplo, a gente vê mineradoras gastando muita água de graça sem pagar um centavo, né? Então, acho que é importante pontuar isso para não ter uma visão romantizada do negócio, mas também não esquecer, porque não esquecer também das nossas pequenas possibilidades de agir, porque é adoecedor, é simplesmente adoecedor, não fazer nada é adoecedor. Então, assim, eu confio que a gente precisa confiar também no povo e seguir fazendo os trabalhos com as bases, né, com a organização popular, que não é um trabalho imediato e às vezes isso causa angústia mesmo, porque a gente não, às vezes o resultado não é visível, porque é um trabalho de longo prazo, né? É uma disputa de narrativa da sociedade, é uma disputa com atores diferentes que já estão ali e, enfim, tudo isso para dizer o quê? Para dizer que o processo é gradual, o processo é lento, de disputa da sociedade, mas a gente não pode deixar de fazer. E existem formas de fazer isso, né? Existem formas de fazer uma crítica que é estrutural. Inclusive, eu escrevi um artigo que, junto com um colega também, que chama Guilherme, que saiu no IHU, e o nome do artigo é justamente isso: a economia anticapitalista dos franciscos e das claras, que traz um pouco disso também, né? A importância da gente sempre bater em cima dessa crítica à estrutura, a crítica ao capitalismo aí, porque senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Mas estou dizendo isso para dizer o quê? Para dizer que a gente, para não adoecer, a gente precisa fazer alguma coisa. Que seja pouco, que seja pequeno, mas a gente precisa fazer alguma coisa. E que a gente tente, então, também, né, fazer alguma coisa, mas que também que essa coisa esteja ligada a um projeto popular de mundo, um projeto de cidade, né? Porque individualmente a gente não vai conseguir mudar o que a gente precisa mudar. A mudança, ela é coletiva, né? Ela é fruto de um processo organizativo. Então, que a gente faça a nossa ação individual, mas que ela esteja ligada a um projeto que é maior do que a nossa ação individual, né? E é por isso que eu bato em cima das redes, né? Das potencialidades de se agir em redes, né? Aqui, por exemplo, no nosso território, a gente tem feito uma campanha que foi lançada pela Arquidiocese de Belo Horizonte, mas é uma campanha que chama Solidariedade em Rede, que é de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social que tiveram suas vidas muito... que estão, assim, vivendo processos muito difíceis e agravados também pela pandemia, pela crise socioeconômica, sanitária do Covid-19. E isso significa que a gente distribui, a grosso modo, significa que a gente distribui cestas básicas para essas famílias. Mas é isso, se a gente pontualmente focar que a ação é a distribuição de cesta básica ali, para aquelas famílias, para 400 famílias por mês, que é o que a gente distribui na nossa região, que é uma região menorzinha, né? A gente pode correr o risco de ficar andando em círculo, mas se a gente tem a consciência de que isso tem que fazer parte de um processo, de uma disputa da narrativa da sociedade, então a gente consegue destrinchar melhor as ações. Então, no nosso caso, a nossa campanha, a gente compra alimentos da reforma agrária, a gente compra alimentos de pequenos agricultores familiares,
alimentos que são livres de agrotóxicos, alimentos que vão fortalecer a economia local, que vão dar dinheiro para pequenos produtores e não para atacadão e grandes redes de supermercado. São produtos de limpeza que são feitos pela população de rua de Belo Horizonte e que vão compor, são cestas de produtos que vêm da economia popular solidária. Mas a gente também não pode parar só nisso, vamos aproveitar esse espaço, essas redes de afeto a partir dessa campanha, e vamos começar a fazer formação também com essas famílias. Então, a gente tem projetos, né, de formações, de cursos com essas famílias que estão fazendo parte dessa rede, né? Então, essas famílias, todo mês a gente escolhe um tema de formação para a gente poder conversar com essas famílias. O tema desse mês foi sobre... O tema de agosto, eu acho que foi sobre vacinação, né? A importância da gente se vacinar. Como que a gente disputa, então, a sociedade com as ferramentas que a gente tem, né? E com as redes de afeto que a gente cria. Então, no mês de agosto foi uma formação sobre a importância de se vacinar, de se prevenir, do combate ao Covid. No mês de setembro, a gente fez uma formação sobre o grito dos excluídos, né? Do 7 de setembro, como que a bandeira do Brasil ela é nossa, e como que tem gente que usa de diversas outras narrativas tentando roubar essa bandeira, tentando violentar essas comunidades, como que a gente, enquanto povo, a gente tem que fazer o nosso grito ecoar e lutar pelos nossos direitos enfim, a próxima formação agora em outubro é sobre os direitos das crianças, por exemplo, né, o cuidado dessas crianças. Então, assim, como que a gente aproveita as iniciativas para poder sanar um problema que está posto ali, né, que é imediato, a fome. Tem gente que está com fome, gente com fome não faz nada, gente com fome sente fome. Não dá para pensar. Mas como que, aproveitando esse espaço, essa rede que foi criada, a gente consegue, então, pensar projetos de disputar essa sociedade? Vamos, então, começar a conversar, vamos falar sobre política com essa pessoa, vamos fazer um trabalho de formação, de conscientização, para, quem sabe, a gente acumular, em alguma medida, para a gente poder virar esse jogo, que a gente pode, em algum dia, virar esse jogo, e a gente tem que seguir acreditando nisso, porque eu tenho 25 anos, eu vou fazer 26 essa semana, e se a gente não acreditar que dá para fazer pelo menos alguma coisa, a gente morre, literalmente, porque a gente não vai aguentar muito mais tempo desse jeito, né? E a gente precisa acreditar em futuro, senão a gente adoece mais do que a gente já está adoecido, né? Então, vamos não abandonar as ações locais, as ações individuais, mas fazer com que elas estejam ligadas a projetos que são coletivos, que são de longo prazo e que, para a gente poder gerar acúmulo, para poder virar esse jogo em algum momento. Isso é o que eu penso sobre isso que o Léo colocou. Tá ouvindo a Marina falar e também com a provocação do Leonardo, até porque eu penso muito parecido com o que a Marina está dizendo, né? Eu acredito muito na perspectiva das pequenas ações que estão encadeadas e ligadas a grandes ações no sentido de organização mesmo. Eu acredito que a organização, ela coletiva, ela transforma a vida de diversas formas. Vide as políticas públicas que a gente viu nos últimos anos sendo derrocadas, né, sendo apagadas, e o impacto que isso causa. Então, é muito mais fácil a gente medir, assim, como foi importante a gente ter acesso a essas distribuições de renda, por exemplo, ou a diminuição dos impactos no meio ambiente. Eu viajo muito, assim, e quando eu estava ouvindo a reflexão do Leonardo, que, por incrível que pareça, achei muito profunda, eu fiquei pensando exatamente na perspectiva de que se eu paro de acreditar, mas antes disso, né, que é mais importante do que o que eu acredito, aquelas que vieram antes de mim tivessem parado de acreditar, eu não votaria hoje, e meu corpo muito provavelmente teria sido concebido num espaço em que o meu corpo, a minha vida seria um objeto para alguém. Eu muito provavelmente receberia castigos físicos e teria o meu corpo explorado, escravizado na força do trabalho e sexualmente. Não que isso não acontecesse, mas de uma forma diferente
se aqueles que vieram antes de mim tivessem escolhido desistir, ou pior do que desistir, aceitar que aquele era o destino e que se colocasse num papel de indiferença, que é a pior desistência que a gente pode ter. Não é como se eu estivesse vivendo num lugar de heroísmo ou de pensar que as coisas serão fáceis e de que eu só preciso alcançar um patamar de poder ou um patamar de aquisição que as coisas vão mudar. Até porque a gente sabe que para as pessoas pretas é indiferente. Vi de Marielle, que mesmo num lugar em que ocupava, morreu com vários tiros na cara. Então, é a perspectiva de pensar que essa luta continua e que talvez eu não veja isso acontecer, muito provavelmente não verei, mas que eu tenha contribuído com a educação e com o fomento de pelo menos mais um monte de outras mulheres e negras que não vão aceitar essa indiferença, que vão continuar construindo coletivamente. Talvez eu não veja o broto florir, mas eu permaneço plantando para que outras pessoas continuem regando e que ele se construa. Eu acredito que a movimentação de base, ela muda a estrutura, assim. Quando uma mulher preta se movimenta, muita coisa se movimenta, então não existe essa possibilidade de deixar para lá. Eu acredito que a gente precisa de um projeto, assim como esse projeto está dado e ele é colocado, né, o sistema ele nos impõe, se a gente tiver um projeto também para contrapor, é uma perspectiva. Não acredito que nenhum de nós vamos ver esses frutos acontecendo ali de forma macro, né? A gente vai ver ainda coisas pequenas perto daquilo que a gente precisa mudar. Mas se a gente dá conta, eu acredito muito nisso, assim, acredito que é com projeto mesmo, com programação, com ordem, com muita gente pensando junto e escrevendo, construindo, que a gente vai mudar as coisas, assim. Talvez a pequenos passos, ali, como dizem as senhoras da comunidade, nos passinhos de formiga, cada um carregando um pezinho, é que a gente constrói as coisas. E é isso. Maravilha, obrigado pela resposta e a provocação de vocês duas. Queria só colocar aqui uma pergunta que chegou, né? Que aí vocês, né, ver quem vai querer responder primeiro, ou se uma só responde. A Marlene pergunta, na economia de Francisco e Clara tem alguma abordagem em relação à cooptação pelo consumo, em especial de símbolos de riqueza, que criam a ilusão de ascender na pirâmide social e aumentam a competitividade e o impulso para acumulação? Vocês conseguem ver aí ações no nível local que buscam despertar, né? Que eu acho que esse que é o ponto, né? Despertar as pessoas no seu dia a dia para romper com esse ciclo de cooptação pelo consumo? Já quer começar, Dai? Pode falar, pode falar. Não, assim, a economia de Francisco e Clara é um leque muito grande. Então, assim, tem lugar para tudo em qualquer tipo de coisa, inclusive para isso, né? Para fazer essa crítica, esse enfrentamento a esse consumismo exacerbado, a essa lógica do descarte, né? O Papa Francisco já traz isso, antes de trazer a economia de Francisco e Clara, o Papa ele já traz muito isso desde Laudato Si, né, que é um documento, uma encíclica que ele lançou, que vai debater sobre a ecologia integral e o cuidado com a casa comum. E é onde ele vai discutir, né, que todas as vidas, né, tá tudo interligado e por isso a gente precisa cuidar da criação e isso significa também romper com a lógica do descarte desse consumismo exacerbado. Então, sim, tem espaço para isso dentro da economia de Francisco Clara, mas não só, né, dentro de outros espaços também puxados pelo Vaticano, por exemplo, as discussões em torno da Laudato Si, assim como também tem espaço para outras coisas esquisitas, como eu já pontuei também. Tem pessoas, tem vertentes, tem setores, inclusive tem setores econômicos, né? A gente sabe que os setores econômicos eles também disputam a igreja, eles disputam todos os espaços, todos os fóruns internacionais. Isso a gente consegue ver muito claramente. Eu lembro de uma participação que eu fiz num fórum de empresas de direitos humanos
que foi lá na CEPAL, no Chile, foi em 2019, se não me engano, e eu fui fazer uma participação lá, falando sobre Brumadinho, numa mesa, e todas as empresas, as grandes multinacionais, elas estavam lá, inclusive, lógico, a Vale, né, assistindo a minha fala. E no final, eu lembro que essa funcionária da Vale, ela chegou para mim e falou assim, Marina, toma aqui o meu cartão. Qualquer coisa que você precisar, você pode entrar em contato comigo. Então, tudo isso para dizer o quê? Para dizer que tem setores econômicos que estão disputando todos os espaços. Eles estão dentro da ONU, eles estão dentro dos espaços onde a gente devia assegurar, lutar, garantir os direitos humanos. Eles estão lá também tentando ganhar as narrativas. Eles estão tentando ganhar as narrativas, né, nas igrejas, nas escolas, nas universidades. E eles estão disputando, e é por isso que a gente se coloca para disputar também, porque a gente acredita que a política, no meu caso, né, no caso do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, a política de reparação integral, ela é coletiva, ela não é uma política do cartão individual, onde uma pessoa aponta os problemas e pontualmente a empresa resolve. Não, a gente acredita em luta coletiva, a gente acredita porque a gente quer parâmetros, a gente quer critérios internacionais para essas multinacionais também, para que haja, de fato, um compromisso com essas comunidades. Então, sim, na economia de Francisco e Clara tem discussão, tem debate, tem espaço para tudo enquanto é tipo de discussão. Essa é uma delas, assim como tem gente também que está disputando e está querendo mostrar para a gente que a economia de Francisco e Clara, ela é amortecedor. Mas a gente segue, então, fazendo a vertente de que se a economia de Francisco e Clara existe, ela tem que ser anticapitalista. Não existe a economia de Francisco e Clara capitalista. Isso é o que a gente está disputando no diálogo, e é isso que a gente segue falando também, fazendo a crítica, sabendo o potencial que ela tem de amortecer, mas falando que quem acredita nisso está acreditando numa versão insuficiente, para não dizer equivocado. É isso. Perfeito. Só para complementar, Pode continuar. Só para complementar, a economia de Clara e Francisco, ela é uma das ações que o Papa tem colocado dentro do pontificado dele, né? E existe um pacote, se você for seguir a cronologia das coisas que ele escreveu ou dos eventos que ele foi convidando, assim, a sociedade a se colocar, que deixa muito claro que não existe espaço para isso, né? E aí a Laudato Si, ela fala muito dessa dimensão cosmológica que permite o ser humano olhar a partir do cuidar e guardar. Então, não dá para... Tem que ser muito maldoso para olhar tudo isso que o Papa tem construído e acreditar no descarte, acreditar que dá para continuar consumindo da forma que a gente tem sido ensinado a consumir, né? É um chamado para mudança de paradigma mesmo. Perfeito. Muito obrigado, Daiane, Marina. Mais uma vez eu agradeço e digo que não sou o único, porque vocês vão ver depois lá no YouTube, tá? Muita gente agradecendo e congratulando a fala de vocês. Espero que vocês continuem nessa empreitada, dessa luta, né, por um mundo melhor, em todos os sentidos. E a gente fica por aqui. Obrigado a todos que estiveram aí com a gente e um bom resto de dia para todo mundo. Valeu, tchau, tchau. Tchauzinho, gente. Queria agradecer também e falar que, então, disputemos todos os espaços nos quais a gente está inseridos, né? Sejam eles a universidade, as escolas, o trabalho. Vamos disputar tudo que é disputável. Isso. Tchau, gente. Muito, muito obrigada pelo convite. Obrigada, professor Leonardo, pela provocação. Acredito que eu vou sair daqui pensando muito mais sobre isso, acho que elaborando, assim, com a provocação. Sobretudo, convido a galera a conhecer as Casas de Francisco, que é uma iniciativa da Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara. São espaços em que a gente pode ajudar a compor, a construir, levar as nossas provocações, e seria muito legal ter uma galera de RI lá para ajudar a gente. Ótimo.